Novembro Azul. Uma campanha mundial cujo objetivo é ressaltar a importância da prevenção do câncer de próstata. A Magnífica apoia essa causa. Painel Magnífica. Oferecimento MLM Manutenção e Instalação Elétrica. Painel Magnífica. Meio-dia e 11, muito boa tarde Limeira, boa tarde região, está começando o Painel Magnífica desta terça-feira, 24 de novembro de 2020. Eu sou Daísa de Carvalho. Eu sou Marcos Barbosa. E hoje estamos aqui no estúdio com a convidada Fernanda Miniti, vai tirar dúvidas sobre previdência, né? O pessoal já está começando a mandar algumas dúvidas aí, mas antes a gente tem os nossos informes, né? E você pode participar pelo 992005515, também pelas nossas transmissões pelo YouTube da Magnífica FM e também pelo Facebook. Então a gente vai rapidinho para nossa... hoje não é sexta-feira, mas tem agenda cultural, né? Muitas intervenções aí pela Lei Aldir Blanc, então a gente vai listar algumas que acontecem hoje, né? E a gente já passa rapidinho para os nossos informes. E atenção para a programação em cumprimento à Lei Aldir Blanc. Acontece hoje, em 1º e 8 de dezembro, às 9 da noite no YouTube, a oficina Princesas que Dançam. A atividade é ministrada por Kelly Nascimento e realizada com iniciativa da Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. A oficina de Baby Class tem como intuito explorar a imaginação da criança por meio do lúdico e imaginário, trazendo-a para o mundo da fantasia das princesas. São formas divertidas e dinâmicas que proporcionarão o autorreconhecimento da criança em relação ao seu corpo através dos momentos propostos, explorando todas as possibilidades, sempre respeitando a formação motora que elas ainda estão tendo por conta da idade proposta. São 3 aulas voltadas para crianças de 3 a 7 anos. Não é necessária inscrição prévia. O acesso acontece pelo canal da Kelly Nascimento no YouTube. E amanhã, em quinta-feira, às 18 da noite, acontece a oficina O Lúdico no Baby Class Balé, ministrada por Daniela Alonso. A realização é da Prefeitura de Limeira por meio da Secretaria de Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. De acordo com a coreógrafa e ministrante da oficina, como a infância e a fase das brincadeiras, a inclusão do lúdico no campo de ensino do balé clássico leva como pressuposto o duplo aspecto de servir ao desenvolvimento da criança enquanto indivíduo e incentivar a construção do conhecimento. A oficina proporciona uma aprendizagem prazerosa inspirada em brincadeiras, de modo a ressignificar métodos da técnica do balé clássico, permitindo que as crianças possam ter liberdade de expressão e, sobretudo, incentiva a criatividade e interpretação. A oficina oferece 50 vagas e é voltada para crianças de 4 a 6 anos. As aulas acontecem pela plataforma Zoom após inscrição prévia feita pelo telefone 3442-0975. Acontece amanhã às 7 da noite o podcast Contando uma História, que traz João e o Pé de Feijão. A realização é da Prefeitura de Limeira por meio da Secretaria de Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. O projeto artístico apresenta uma contação de história em formato podcast com o clássico da literatura infantil João e o Pé de Feijão, que será interpretada por 2 atores. A atividade representa um vasto campo dentro de uma escola, desenvolve a linguagem, auxilia na criação de bons textos e cria possibilidades pedagógicas criativas e estimulantes para a concentração do aluno. Toda história, por mais simples que pareça, transmite algo a mais no desenvolvimento da criança e do adolescente, de uma forma criativa e reflexiva, proporcionando uma riqueza extraordinária na oralidade que permite organizar o discurso. O podcast é aberto para toda a população e o acesso se dá pelo canal Renan Marabês no YouTube. E a dupla Eduardo e Rafael apresenta amanhã, às 7 da noite, Tributo a Tião Carreira, um resgate do ícone da música sertaneja de raiz, em seu Facebook. A realização é da Prefeitura de Limeira por meio da Secretaria de Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.
A apresentação procura manter viva e perene a imagem desse ícone da música sertaneja de raiz, bem como de seus pares compondo e executando suas músicas em todo o território brasileiro. O intuito da dupla é manter viva a tradição da boa música. Segundo os artistas, Tião Carreiro foi o precursor do pagode, ritmo que o usou ao criar com base na viola e em seu ponteado. As letras de seu pagode contemplam a magia da vida na roça e na labuta caipira. A atividade é aberta para toda a população e pode ser conferida pelo site facebook.com/Eduardo e Rafael. Então, continuando aqui com os informes, a Elektro está fazendo uma campanha de negociação diferenciada aí com a chegada da Black Friday. Então, para quem precisa quitar as dívidas, tem uma oportunidade. A concessionária vai oferecer condições especiais para clientes interessados na quitação dos débitos. E a ação acontece entre os dias 24, a partir de hoje, até dia 28 de novembro, e é resultado de uma parceria com a FlexPag, que é uma empresa especializada em pagamento por meio de cartões de crédito e débito. Os clientes poderão receber descontos progressivos na taxa de juros e parcelar a dívida no cartão de crédito. O desconto na taxa pode chegar a 30% dependendo do número de parcelas. E à medida que o número de prestações aumenta, maior será o desconto. E os débitos podem ser negociados em até 12 vezes e os pagamentos efetuados no débito ou em apenas uma vez não possuem juros. Os clientes devem acessar o site da Elektro, o elektro.com.br, clicar em locais de pagamento, depois na aba Pagamento com cartão de crédito. Com essa ação, o cliente será direcionado à agência virtual para ter o acesso aos serviços. E o desconto também estará disponível nos totens de autoatendimento. Isso aí, a Prefeitura de Limeira, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou nesta segunda-feira, também conhecido como ontem, balanço parcial do Novembro Azul, campanha voltada à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Em Limeira, desde o início do mês, foram realizadas 978 coletas de PSA, exame de sangue capaz de diagnosticar o câncer de próstata no estágio inicial. No município, a campanha do Novembro Azul é uma parceria com a Associação Limeirense de Cuidado e Carinho, a ALIC, o Hospital Santa Casa e o AME. No total de procedimentos, 86 apresentaram alterações. Esses pacientes estão sendo convocados pela Secretaria de Saúde para fazer uma nova testagem até o dia 30. O PSA, antígeno prostático específico, estará disponível nas unidades básicas de saúde e no laboratório municipal que fica na Rua Machado Gomes Júnior, número 54, entrada pela Rua Piauí. Homens de 45 a 50 anos também poderão fazer o exame se houver casos de câncer entre os parentes de primeiro grau. Não é necessário apresentar o pedido médico entre os parentes de primeiro grau. Aliás, não é necessário apresentar o pedido médico para fazer a coleta. Basta comparecer às unidades de saúde das 7 da manhã às 9 da manhã de segunda a sexta-feira, levando documento de identificação com foto e cartão SUS. Em caso de dúvida, a orientação é procurar a UBS mais próxima. O paciente deve obedecer rigorosamente o seguinte preparo médico: não fazer exercícios físicos ou andar de bicicleta 2 dias antes do exame, então isso não pode, não manter relações sexuais 2 dias antes da coleta, é necessário aguardar 4 dias, caso o paciente tenha feito exame médico de toque retal ou sondagem uretral. Após colonoscopia, aguardar no mínimo 15 dias. Após biópsia de próstata, esperar então 1 mês, também conhecido como 30 dias. Pois é, a Camila Rezende, quando ela deu entrevista pra gente, ela falou que é uma área muito sensível, por isso todos esses cuidados, Qualquer coisa, qualquer exercício, mas assim já muda, e compromete aí o resultado do exame. Então, lembrando que continua em todos os postos de Limeira, é só ir direto que já consegue fazer o exame. E também o da mamografia ainda está sendo feito, se não me engano, até o final de dezembro também pode ser agendado o exame. E 5 projetos foram aprovados ontem na sessão da Câmara de Limeira, e também foram votadas moções durante o expediente, que é o período reservado também para a leitura de novas proposituras, requerimentos e indicações. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, que a gente falou bastante aqui durante a semana passada, que é o orçamento para 2021, teve aprovação no segundo turno de votação, que é o projeto aí que define as prioridades orçamentárias e as metas que deverão ser atingidas no próximo ano, estimando as receitas e fixando as despesas do município. E também foi aprovado o projeto
decreto que estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública. E as outras 3 propostas prevêem nome a uma área de lazer no Jardim Bandeirante, título de cidadão limeirense e nome a uma quadra de basquete no Parque Cidade. Então esse foi o resultado da sessão de ontem da Câmara aqui de Limeira. E agora sim, 12h20, né, as perguntas chegando e já vamos começar a tirar as dúvidas com a Fernanda. Muito boa tarde, Fernanda, seja bem-vinda. Boa tarde, Daísa. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui e conversar novamente com todos vocês. Muito obrigada. Antes da gente começar a ir para as perguntas, Fernanda, só para a gente falar como que está a situação, né? Porque todas as agências já voltaram, a maioria já voltou, né? Todos os serviços estão funcionando ou não necessariamente, isso está variando conforme os locais. Já voltou tudo ao normal na Previdência ou ainda não? Não, ainda não voltou tudo ao normal, mas está voltando progressivamente. Em Limeira, por exemplo, como que está funcionando? A agência ela está aberta com horário marcado para alguns serviços. Então, a pessoa ou ela envia documentação ou faz através da forma digital, que isso já vinha acontecendo antes da pandemia e durante também. E dependendo do tipo do serviço que ela precisar, com o horário marcado, o INSS já voltou a atender. Alguns exemplos, perícias. Tem perícias que eu consegui já marcar, por exemplo, até para dezembro agora, com horário marcado, mas estão voltando os atendimentos. A pessoa ela não consegue chegar e adentrar, mas ela liga no 135 ou ela agenda pelo meu INSS de forma digital e aqui em Limeira ela consegue ser atendida pelo INSS. Mas está funcionando, então, o 135 e o aplicativo, porque teve muita reclamação numa época que o pessoal não estava conseguindo nem usar essas plataformas. Eles nunca deixaram de funcionar. O que aconteceu é que durante o período da pandemia, por exemplo, só funcionou através do 135 e o canal digital. O canal digital, o meu INSS, ele já funcionava até antes, só que como todo mundo só utilizou dessa forma, teve uma aglomeração muito grande. Então tinha, por exemplo, às vezes 40 minutos para conseguir falar com o atendente. A fila de espera, vamos dizer assim, era grande. Agora isso já está sendo normalizado, mas eles não chegou a travar sistema, esse tipo de coisas. Mas por conta da demanda reprimida mesmo, né? Exatamente. Certo, vamos começar com as perguntas. Isso aí, vamos então com um áudio aqui da Altina Antunes. Tá mandando pra gente. Boa tarde, Rádio Magnífica. Eu só quero saber sobre um papel da minha mãe, que eu passei a aposentadoria dela para me receber, porque ela não está em condições de receber mais, e está no processo e eu não tenho resultado. Depois vocês me falam o que eu posso fazer. Tá, ela fala um papel sobre a aposentadoria da mãe dela, dá a entender... bom, se a mãe dela estiver viva, eu não sei se a mãe não tem condições de sacar ou de receber, etc e tal, e ela está aguardando isso. Aí, para saber o resultado do benefício, ela pode ou verificar se a situação está em análise no meu INSS, no canal digital, ou no 135, ou existem alguns casos que demora muito para vir essa resposta. O que ela pode fazer é fazer uma reclamação no site da ouvidoria para que venha a resposta de uma forma mais rápida. Não é para que o INSS conceda ou não conceda, mas sim que ele atue dentro do prazo, de um prazo menor, vamos dizer assim. Que aí o corregedor vai conversar com o funcionário do INSS e esse funcionário vai cumprir esse prazo de uma forma mais rápida. Mas isso é porque ela diz um papel, eu não sei qual é o papel. Pode ser, aqui eu estou deduzindo que está em andamento algum processo, algo de aposentadoria, que ela quer saber a situação. A situação para ela saber, 3 formas, 135, ou no meu INSS, ou se tiver em análise demorando há muito tempo para solucionar isso. Uma reclamação na ouvidoria que se faz pelo próprio site ou através de advogado com mandado de segurança. Agora pode ser também o caso de uma pensão por morte. Aí eu não sei exatamente o tipo de documentação que ela se refere. É importante que o pessoal que for mandar dúvida mande bem detalhado, fale do que se trata, se é aposentadoria, se é pensão, o que é o prazo, que tipo de papel que é, né? Que mande com mais detalhes para ter subsídios aí para conseguir esclarecer, né?
Continuando com as perguntas. Vamos lá, temos aqui a Elaine do Graminha. Boa tarde, minha irmã deu entrada no auxílio doença pelo meu INSS em julho. Em julho foi aprovado, mas ela recebeu só o adiantamento em setembro. E agora ela marcou a perícia. Ela teve 2 AVCs, a partir de agora ela está passando na perícia, né? Ela consegue receber os meses atrasados? Vamos lá. Ela vai passar na perícia. O que acontece? Nesse período da pandemia, como que funcionou? O INSS estava chama antecipação do auxílio doença. Bastava enviar um laudo, uma documentação online e o perito analisava sem fazer a perícia. O valor do benefício foi pago apenas no valor de um salário mínimo. E como que fica se as pessoas tinham direito a um benefício no valor maior? Esse valor maior aí vai ser estipulado na perícia. Depois que a pessoa passar na perícia, se realmente for constatada, aí paga essas diferenças e esses atrasados. Então, ela tem perícia marcada, aí a perícia vai confirmar se de fato ela tinha ou não aquela incapacidade, se vai continuar, e o recebimento de eventual diferença. Prosseguindo, a Eliane aqui também. Boa tarde, meu nome é Eliane. Gostaria de saber, sou autônoma, como faço para pagar o INSS e com quanto tempo de INSS pode-se ter um afastamento? Vamos lá. Para ela pagar como autônoma, ela tem que, para ela ter o afastamento, para ela ter direito de solicitar um auxílio doença ou eventual aposentadoria por invalidez, ela precisa ter pago pelo menos 1 ano. Se ela nunca pagou, ela tem que pagar por 1 ano, que é a carência exigida. Se ela parou de pagar, já tinha pago e parou de pagar, ela precisa pagar para readquirir essa qualidade de segurada pelo menos 6 meses. Então aí vai variar de se ela já contribuiu ou não. Mas partindo do pressuposto que ela nunca tenha pago nada na vida, ela teria que pagar pelo menos um ano. O interessante é ela pagar no código de contribuinte individual, do autônomo e não do facultativo. Por quê? Porque o contribuinte individual é aquele que trabalha e o auxílio-doença é uma incapacidade para o trabalho. Acontece às vezes de a pessoa contribuir no código do facultativo. O facultativo é a pessoa que não está exercendo o trabalho, exemplo, dona de casa. E aí o INSS não concede um eventual auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, já porque eu tenho uma incompatibilidade. Se a pessoa está declarando para o INSS que ela não trabalha pagando um código facultativo, como ela vai estar incapaz para o trabalho? Então, no caso dela, ela é autônoma, ela vai fazer a inscrição do INSS como autônoma na profissão dela e começa a recolher, compra um carnezinho, aquele carnê laranja que vende em qualquer papelaria e paga a contribuição e a alíquota para o contribuinte individual. Engraçado que nem a lei reconhece dona de casa como, né, como serviço de casa como se fosse um trabalho, né? Que coisa, né? Assim, que eu ouvi assim, pode né? dizer assim, aquele que não está trabalhando legalmente função, por um né? registro, um estudante. Entendi, assim, que não tem um vínculo empregatício, que não tem o registro na carteira formal, CLT, ou não é um prestador contratado como prestador de serviço. Na verdade, não cobre, por exemplo, nessa questão de um eventual afastamento, mas aí cobre em relação a outras questões, por assim dizer. Esse que seria o individual. Contribuinte individual é autônomo. Como assim? Eu não entendi a pergunta. No caso, a pessoa que paga nessa modalidade, ela tem o seguro só conforme as regras. Não, são alguns tipos de segurado. Tem o segurado contribuinte individual, que é o autônomo, tem o empregado, etc. e tal. Eles têm os mesmos direitos, tá? Via de regra. Tem alguns benefícios que são específico para alguns tipos de segurados, mas a maioria deles envolve todos. O que eu quis dizer é que no caso específico para a pessoa que vai pagar o carnê, ela vai pagar a mesma coisa, se ela pagar como facultativo, no código do facultativo, ou se ela pagar no código do autônomo. Só que no código do autônomo, ela tem direito ao eventual auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. No código do facultativo, como ela está dizendo para o INSS que ela não trabalha, o INSS
muito comum, ele nega o benefício por conta de estar recolhendo no código errado, vamos dizer assim. E é só diferença de código Só e paga a mesma coisa. Paga a mesma coisa, é o mesmo valor. É que as pessoas não Sutilezas, sabem, assim, né? aí elas pagam qualquer código com o mesmo valor e isso implica em ter ou não ter o direito. Nossa, olha só como é complexo. Eu já vi o tamanho do livro dela ali. É um livro que não dá nem para carregar com as duas mãos, de tão pesado, né? De tanta coisa, para ver como a lei é complexa e quantos detalhes a gente não sabe, né? Continuando, se o pessoal mandar por escrito é melhor, né? Isso aí. A Bernadette, ela mandou a dúvida dela, só que mandou no Gente de Fé. Então eu só agora fui ver a mensagem aqui. Por favor, o que tenho que fazer? Tem alguns dias concomitante registrado em minha carteira, pois comecei em fevereiro e o serviço anterior deu baixa somente em março na minha carteira. O que eu posso fazer? Tá, na verdade, quando se refere a período, a vínculo concomitante, a pessoa trabalhou 2 lugares ao mesmo tempo. Isso não vai aumentar o tempo a mais. Um exemplo, a pessoa trabalhou em 2 empregos no mesmo ano, continua considerando 1 ano. Tem implicação, tem diferença na aposentadoria? Tem. Isso influencia no cálculo da aposentadoria. No cálculo da aposentadoria, antigamente se pegava uma parte da atividade principal e um valor, um percentual da atividade secundária. Mas hoje em dia já tem posicionamento, inclusive judicial, falando que é para somar a contribuição dos 2 empregos para colocar aquilo no mês e nos valores para a renda, para a aposentadoria. Então, em relação ao tempo, se aquilo estiver constando no INSS, ela não precisa fazer nada, ele vai ser considerado como tempo. E o que ela vai ter a mais é um acréscimo, um valor um pouco maior nesse período em que ela trabalhou em 2 empregos. Isso aí, chegou um áudio aqui também do Adilson. Vamos ouvir o que ele está falando. Estou aposentado já faz 1 ano, tá? E não recebi os atrasados. Tem algum prazo? Até porque me disseram que os atrasados é precatório, então o governo paga quando quer. Isso é verdade ou é fake? Vamos dizer assim, né? Tá, vamos lá. Se for acima de 60 salários mínimos, vai sair realmente por precatório. Como que funciona o precatório? O precatório, ele é pago no exercício financeiro seguinte ao ano em que ele é incluído na justiça. Vou aproximar para o senhor ter uma ideia, em torno de mais ou menos 1 ano e meio, tá? Mas isso, como que o senhor faz para o senhor saber, para o senhor poder contar a data em que vai ser pago o precatório? Isso, de fato, depende do processo judicial. É a data em que é incluída na requisição, né, do precatório, se for um valor mais alto, ou uma requisição de pequeno valor, se for um valor menor, no tribunal. O presidente do tribunal expede um ofício autorizando a inclusão, no caso específico que o senhor falou, do precatório. E a partir dali vai começar a entrar na fila do próximo exercício financeiro seguinte. Nossa, burocracia pouca, né? É que a pessoa, por exemplo, às vezes tem uma decisão, já terminou o processo. Não é que o fato de já ter tido aquela decisão que já está começando a valer a data dos atrasados. Para valer a data, para se começar a contar a data do pagamento dos atrasados, primeiro tem que fazer esse pedido para o tribunal para que inclua no pagamento do valor a vir a ser recebido. Dessa data que se começa a contar. Então, primeiro, antes disso, vai ter a sentença, se depois teve recurso, vai ter o acórdão, etc. e tal. O processo vai desenrolar. Depois que o processo acabou, aí sim vai ter o pedido, e dessa data do pedido começa a correr o prazo. Então, para falar para ele um prazo específico, teria que analisar o processo, mas se eu for generalizar, para ele ter uma ideia, se for precatório, como ele está falando, aproximadamente vai ser em torno de 1 a 2 anos, por volta de 1 ano e meio, mais ou menos. Atrasados necessariamente tem essa questão do precatório ou não necessariamente? Que ele falou que faz 1 ano, né? Isso, tem. Todo pedido, na verdade, quer seja no INSS, via de regra, que podem ter
Há alguma exceção, mas a maioria dos casos, tanto no INSS como na Justiça, a partir do momento que a pessoa deu a entrada ou que o INSS negou, e eu vou pegar um exemplo aqui administrativo. Vou fazer 2 exemplos, administrativo e judicial. Deu a entrada numa aposentadoria hoje, administrativamente, INSS. Fez o pedido no dia que eu estou falando. Só que essa aposentadoria foi concedida daqui 3, 4 meses. O INSS vai conceder a aposentadoria e vai pagar os atrasados desde o dia do pedido, que a gente fala a data da entrada do requerimento administrativo. E da mesma forma na Justiça. Daí na Justiça, se um processo durar 2 anos, 3 anos, nesse período que durou o processo, se a pessoa vier a ganhar, ela tem direito de receber esses atrasados. E, na verdade, os atrasados se contam, normalmente, não é nem só do período do processo, desde o período que o INSS, que deu a entrada no pedido que teve a negativa do INSS. Então, por exemplo, se for antes, ela vai receber mais atrasados ainda. Não só do período da ação, mas sim do período em que ela pediu ao INSS, deu entrada no requerimento do INSS e o INSS não concedeu, e que fez gerar a ação judicial. Então, sim, tem a causa, o objeto da ação em si, se vai ser julgado procedente ou não, se vai conceder ou não, e quando ganha também os atrasados. Entendi. Só que isso não sai na hora, como eu acho que é a dúvida dele. Ele passa primeiro a receber o benefício, a aposentadoria, a pensão, não sei qual é o benefício, e depois de um tempo, pelo fórum, né, no caso específico da pessoa que fez a pergunta, aí ele recebe os atrasados. Ok. Tem um intervalinho para fazer agora? Sim, vamos lá. Agora, 12h37, a gente volta daqui a pouquinho com as questões. Se o pessoal puder mandar escrita, melhor, né? Do que em áudio. E áudios curtinhos para quem mandar, né? Então, a gente volta daqui a pouquinho. Magnificat FM 103,5. Aqui Maria vai à nossa frente. Os cristãos e as eleições. No dia das eleições, vote com consciência, responsabilidade e com a certeza de que sua decisão é um gesto de caridade que expressa seu compromisso cristão. A boa política está a serviço da vida e da paz. Cartilha de orientação política da CNBB. Apoio Cultural. Campanha Compras Premiadas da CIL. Prestigie o comércio de Limeira e concorra a mais de R$70 mil em prêmios. Serão sorteados motos 0 km, carro elétrico infantil, Smart TVs, celulares e mais de R$23 mil em vales compra. Compre nas lojas participantes da promoção da CIL. Peça o seu cupom e concorra. Sorteios em novembro e janeiro. Participe! Murilo, conta aí o que você vai fazer para gerar mais empregos aqui na nossa cidade. Olha, nós vamos dialogar com as empresas que já estão aqui dando incentivos fiscais e que haja investimento na cidade e gere empregos. E também vamos procurar empresas de fora e trazer mais multinacionais para Limeira, dando todo o suporte necessário para que eles possam investir e ampliar os seus negócios aqui na cidade. E muitas famílias que precisam de emprego. Ele é um cara muito sério. Se falou, tá falado. No Murilo, eu confio. O trabalho vai voltar. MLM Manutenção e Instalação Elétrica. Instalação e manutenção de ar-condicionado, limpeza e higienização, cerca elétrica, sistema de câmeras, alarmes e portão eletrônico. Problemas com a manutenção? Ligue MLM 99637-1001. Desconto de 10% no serviço para quem é membro da família Magnífica. De segunda a sexta, das 7 às 8, Jornal da Manhã. Inteligente e dinâmico. A notícia da sua cidade e região na Magnífica FM. Papelaria Pica-Pau. Lá você encontra tudo o que precisa. Material escolar, presentes, com qualidade e ótimos preços. Papelaria Pica-Pau. Há mais de 30 anos no mercado. Não deixa você na mão. WhatsApp, é só chamar. 989260152. 989260152. Papelaria Pica-Pau. Avenida Eduardo Peixoto, 676. Jardim Nova Europa.
A população entendeu a importância de Mário Botion em continuar com seu trabalho sério e honesto, sempre embasado na verdade. Vamos seguir sem mentiras, relembrando as grandes realizações entregues até aqui e as muitas que ainda virão. Mário Botion e Érica Tanque continuarão honrando sua confiança e o seu voto. Dia 29, vamos novamente de 55. Mário Botion, prefeito, e Érica Tanque, vice. Você já fez a sua contribuição deste mês? Ainda não? Então faça. A Magnífica FM conta com você. Trabalho é dignidade, é uma condição fundamental na vida de uma pessoa. É ele que garante o pão na mesa de cada trabalhador. E o gestor público, ele tem o dever mesmo de garantir isso. E se quiser saber mais, entre nas redes sociais dele. Lá tem o plano de governo completo. É @murilo.felix. Agora é 19. Um filho teu não foge à luta. 19 pra mudar a mão inteira. O trabalho vai voltar. Magnífica FM 103,5. Uma benção na casa da gente. Meio-dia 42, estamos de volta com o Painel Magnífica desta terça-feira, dia 24 de novembro de 2020, e as perguntinhas chegando, né? Só para tirar uma dúvida, né, do ouvinte que perguntou, ele falou que no caso a aposentadoria, se for abaixo de 60 salários, aí também tem que esperar um prazo, mas é um prazo menor, né? Isso, daí sai por RPV, requisição de pequeno valor, num prazo de 90 dias. Só que lembrando que sempre o prazo não é da decisão. O prazo é quando o juiz autoriza a liberação do pagamento. Certo, é um prazo menor, mas também depende aí dessas questões. Isso aí, tá chegando uma dúvida da Gilda Souza aqui. Ela quer saber qual a diferença entre pagar o INSS e pagar o MEI. Tá, o MEI, vamos lá. O MEI, a pessoa tem direito de se aposentar apenas por idade, e ela vai receber essa aposentadoria do MEI, aposentadoria no valor de um salário mínimo. E o MEI serve para quem de fato tem uma empresa, enfim, mas ela tem cobertura tanto para aposentadoria quanto para auxílio-doença. Ela vai pagar um valor menor e o benefício dela vai ser limitado ao valor de um salário mínimo. Mas ela tem as coberturas, sim. Sim, porque quando paga o MEI já está incluso ali, então, a taxa da Previdência. O direito à aposentadoria por idade, não tem outro tipo de aposentadoria, e também tem cobertura para afastamento, se ela ficar doente, etc. Isso aí, temos áudio aqui da Tânia Baltazar. Boa tarde, doutora Fernanda. Aqui é a Tânia Baltazar que está falando. Eu sou professora, funcionária pública do Estado de São Paulo. Eu vou me aposentar agora, no ano de 2021, pela aposentadoria especial de professor. Só que eu já paguei 12 anos de INSS. Se eu continuar pagando carnê avulso do INSS, tem como eu me aposentar pelo INSS daqui uns anos? Quantos anos eu tenho que pagar? Obrigada. Então, vamos lá. Ela está fazendo uma pergunta em relação ao regime próprio, o Estado, que em tese ela está dizendo que ela vai completar, ou vai se aposentar como professora, cumprindo os requisitos, não do INSS, mas os requisitos do regime próprio do Estado. Ela está querendo saber se ela pode também obter uma nova aposentadoria cumprindo os requisitos do INSS. Pode, se ela vier a se encaixar nas modalidades da aposentadoria para o INSS. Que com a reforma da Previdência, a nova aposentadoria ficou apenas aposentadoria por idade,
mulher 62 anos de idade, 15 de contribuição, sendo essa idade aumentada progressivamente. Esse ano está em 60 anos e meio, o ano que vem em 61, depois 61 anos e meio, até chegar em 62. Ou, para as pessoas que não se encaixarem nessa regra, que a regra permanente, estiverem próximas à aposentadoria, tem 5 regras de transição. O que eu estou querendo dizer? Para a pessoa se aposentar pelo INSS hoje, ou ela se aposenta através de alguma das 5 modalidades de regra de transição, ou se ela não se encaixar em nenhuma delas, a regra geral vai ser a aposentadoria por idade. Homem 65 e mulher 60 anos e meio nesse ano, progressivamente até chegar aos 62. Aí precisaria calcular o caso dela, quanto tempo ela tem, quanto tempo ela falta. E uma coisa interessante no que a Tânia falou é que são 2 regimes. Pode também usar o período de um regime para levar para o outro. Usar o período do regime próprio e utilizar no INSS, ou utilizar do INSS para o regime do município, estado, enfim, para outro regime. O INSS e o regime próprio, União, Estado ou município, eles fazem a compensação financeira disso. Quando a pessoa não preenche os 2 requisitos para obter, por exemplo, as 2 aposentadorias. Agora, se a pessoa preencher os 2 requisitos, ela vai ter 2 aposentadorias em cada um deles. Entendi. Chegou uma pergunta aqui pelo telefone, né? A Ariana nos manda aqui. Uma ouvinte diz que o marido é aposentado, entrou com um processo pelos atrasados, né? E aparece a mensagem trânsito em julgado, né? Que é ganho de causa. O INSS pode recorrer para não pagar esses atrasados? Na verdade, assim, trânsito em julgado não significa ganho de causa, significa que o processo acabou. Quando um processo transita em julgado, o que significa essa expressão? Significa que não cabe mais recurso para nenhuma das partes, quer seja para o autor, para quem trocou a ação, quer seja para o INSS. Aquele processo não tem mais discussão, já se finalizou. Isso que significa o trânsito em julgado. Se foi procedente, teve o trânsito em julgado com a procedência, sim, o INSS ele é obrigado a pagar. E aqui tem uma notícia boa, vamos dizer assim, o INSS, embora dê muito problema administrativamente, mas na prática, na justiça, o INSS ele paga, ele não fica devendo, não é igual o que se escuta dizer com prefeitura, aqueles títulos que a pessoa não recebe nunca, não. O INSS, a autarquia previdenciária, processos judiciais, ele paga todos, então a pessoa recebe com certeza. Isso aí. A Sônia tá falando assim, boa tarde, eu pago no Código do Lar. Tenho direito à aposentadoria? Ela paga no código, ela paga 5%, então o caso dela também ela vai receber pro valor de um salário mínimo, mas sim, tem. A única diferença é que ela paga num valor menor, que é para dona de casa, aí que faz registro do CAD único, etc. Tem alguns requisitos, mas ela tem o direito à aposentadoria, sim. A Dora Rit está perguntando aqui, completei 60 anos em agosto e 25 anos de contribuição. Já posso dar entrada na minha aposentadoria? Não, porque para dar entrada na aposentadoria por idade, a pessoa já precisa ter completado a idade. Esse ano, que em 2020, a idade já não é mais 60. Antes da reforma era 60. Esse ano já tem mais 6 meses. Então ela tem que ter 60 anos e 6 meses para ela conseguir dar entrada esse ano. Se ela não tiver, o ano que vem, a mulher já são 61 anos de idade. No outro ano, 61 anos e 6 meses. E aí no fixa, não aumenta mais, em 62 anos de idade. Então ela tem que contar quantos meses ela tem. Esse ano ela tem que ter 60 anos e meio. Se ela tiver só 60, ainda não dá. A Giovana de Santa Bárbara do Oeste, tô pagando o mês já há mais de um ano. Quero saber se já tenho o direito de me afastar para o auxílio doença e também gostaria de saber se o INSS afasta quem tem problemas de fibromialgia. Vamos lá, pela quantidade que ela pagou, ela já cumpriu a carência, ela pode solicitar o pedido ao INSS. Agora, o INSS afasta ou não é algo meio complexo, complicado para responder, porque muitas pessoas têm, assim, eu digo,
a gente vê que ela está doente mesmo, e o INSS não concede. Mas nesse período da pandemia, o INSS está flexibilizando essa rigidez na concessão de benefício. Fibromialgia a pessoa ela tem muitas dores. A forma de provar fibromialgia nos exames é uma prova mais complexa, porque não tem tanta documentação médica, mas tem. E é muito comum na justiça. Então tem possibilidade, sim. E desde que o importante não é comprovar apenas a doença, aquilo que incapacita a pessoa, mas fazer um elo, um vínculo entre a doença que ela tem, no caso, por exemplo, a fibromialgia, as dores que afetam o corpo, e aí por isso ela não consegue trabalhar, com a profissão, com a atividade dela. Mas respondendo a pergunta, ela pode solicitar o INSS? Pode, ela vai utilizar esses laudos. Hoje em dia, ela pode enviar pelo Meu INSS de forma digital e aí o INSS vai analisar. Caso o INSS negue, pode entrar com pedido judicial e vai ser feita a perícia no fórum. Isso aí. Temos a Alana também. Gostaria de uma orientação. Tenho 38 anos, trabalho autônoma, não pago INSS. Tenho pago os 2 anos de um trabalho anterior. Compensa hoje, com minha idade, começar a pagar o INSS ou fazer uma previdência privada? Ela pagou só 2 anos? Isso, de um trabalho anterior. Tá, ela tem 2 anos. Para ela se aposentar, ela vai se aposentar por idade, então, com mulher 62. No caso dela, ela não vai entrar em nenhuma das regras de transição, porque ela não tem... Tá bem distante dos 30 anos. E 15 anos de contribuição. Ela teria que pagar mais 13 anos de contribuição. E ter a idade de 62 anos, que vai ser a idade no futuro, que vai ser pro caso dela. Ela tem que colocar ali na ponta do lápis quanto que ela vai pagar esses 13 anos. Vamos então aqui com o áudio da Aparecida. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Daísa. Pergunta aí pra moça aí do INSS. Que esse ano eu não paguei meu INSS, né? Porque eu não tive condição por causa da pandemia e eu fiquei parado sem trabalhar, né? E só a pensão que eu tava recebendo, tava, né, o desconto do empréstimo que eu fiz, não teve condição de pagar. Agora eu queria voltar a pagar, só que eu não quero pagar os atrasados, porque eu já tenho 17 anos pago. Eu queria, né, continuar a pagar da agora pra frente. Pergunta pra ela se eu posso continuar pagando só da agora pra frente. Então, moça. Acho tão bonitinho quando elas falam assim. Obrigada pelo moço. Ela pode começar a pagar daqui para frente. O que poderia ter acontecido, se ela tivesse precisado de um auxílio-doença, ela ter passado o prazo distante sem pagar, ela não conseguiu eventual auxílio-doença, mas ela não fala nada de que ela está doente ou ficou sobre isso. Então, ela não precisa fazer nenhum pagamento para trás. Ela pode comprar o carnê e voltar a pagar. É importante ela manter o pagamento em dia no caso de precisar de um eventual auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Que se a pessoa não estiver pagando ou a mais do que um tempo que a lei determina, ela perde a qualidade de segurado, aí ela tem que voltar a pagar para então poder solicitar um auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Então, para que isso não aconteça no caso dela, minha orientação seria, não precisa pagar para trás, mas volta a pagar agora para ela ter todas as coberturas, tanto para aposentadoria quanto para benefício por incapacidade. Mas futuramente, se ela vier precisar de um afastamento, esses meses que ela não pagou podem comprometer? Que ela consiga o benefício? Para ela readquirir, eu não sei quanto tempo... ela disse que ela parou de pagar durante a pandemia. Vamos colocar ali se ela parou de pagar 1 ano. Tem um período na lei, que a lei diz que chama período de graça. O que é isso? É um período que a pessoa não paga o INSS, mas ela tem cobertura. Esse período varia em torno de 6 meses a 3 anos. Aí tem que analisar os requisitos da lei e o caso específico da pessoa. Mas vou pegar o período menor, que seriam 6 meses. Então, por exemplo, uma pessoa que não pagou 5 meses, menos do que 6, nesse exemplo que eu estou dando, ela não perdeu a qualidade de segurado. Ela tem ainda direito do auxílio-doença, por exemplo. Agora, se a pessoa ultrapassou esse prazo da lei ali dos 6 meses aos 3 anos
dependendo do que a pessoa se enquadra, ela tem que voltar a pagar quanto? Voltar a pagar metade da carência, voltar a pagar pelo menos 6 meses, para depois de 6 meses, com nova documentação médica, ela solicitar um auxílio-doença. Então, se ela voltar a pagar agora, eu não sei se ela chegou a perder a qualidade de segurada, mas vamos imaginar que ela tenha perdido, que passou o prazo e ela perdeu a qualidade de segurada. Ela volta a pagar e dali a 6 meses, se ela tiver ficar doente com nova documentação médica, ela tem direito de receber, sim. Ela precisa pagar metade da carência exigida para ela readquirir a qualidade de segurada. Ok, seguindo com as... Temos aqui uma pergunta que chegou no Facebook. A Joana tá falando assim: sou MEI e estou grávida. Quando e como dou entrada? Para ela dar entrada nesse momento é através do meu INSS, forma digital, que é o site digital, ou com o advogado que tem o canal, o acesso direto do advogado com o token, que tem um termo de cooperação técnica para os advogados enviarem os documentos para o INSS. Ou, se não for através do advogado, ela própria pode fazer pelo site do INSS. É tudo online. Isso antes da pandemia já estava sendo assim. Não adianta mais levar o documento na agência. Eles não recebem. Hoje em dia o pedido é feito de forma digital. O pessoal que está mandando áudio de 2 minutos, não dá para a gente veicular. A gente acha que não vai nem dar tempo de colocar os outros que chegaram, porque já é 12h56. Então a gente pede para o pessoal mandar por escrito para a gente conseguir responder aí as últimas perguntas. Seguindo aqui, boa tarde, meu nome é Marisa, pago meu carnê há 19 anos, fiz 60 anos em junho, será que consigo aposentar este ano ainda? Estou pagando 6 meses e vence agora em dezembro, 6 meses de pedágio, ela está dizendo aqui. Vamos lá, ela confundiu. O pedágio não é para aposentadoria por idade, o pedágio tem 2 tipos de pedágio de 50% e pedágio de 100%, que eram para pessoas que estavam próximas à antiga chamada aposentadoria por tempo de contribuição, aquela que a mulher precisava ter 30 anos de contribuição, que deixou de existir. Porém, como ela deixa de existir, a lei trouxe 5 regras para as pessoas que estavam próximas a se aposentar. E dentre essas 5 regras, tem 2 que têm um pedágio, que é um tempo a mais que a pessoa paga. No caso da aposentadoria por idade, ela não tem um pedágio a mais de tempo para pagar. Como que funciona? A aposentadoria por idade, ela precisa ter contribuído para o INSS 15 anos. Então, pelo que ela diz, ela pagou 19, ela não precisa pagar novamente. Ela não precisa continuar pagando. Só que ela tem que ter a idade já. Ela não pode dar entrada no pedido da aposentadoria antes de ter completado a idade. Que nesse ano é 60 anos e meio. E é aquilo que eu expliquei, aumentando até os 62. No caso dela, a única coisa que ela tem que aguardar é ela completar a idade, vamos dizer assim. A aposentadoria dela, via de regra, pelo que ela está dizendo, em tese, está garantida, falta apenas completar a idade. Ela precisa ficar pagando o INSS até completar a idade? Não precisa. Tendo completado os 15 anos, ela já tem o direito, só que para fazer o pedido, ela precisa completar a idade. Só que assim, se ela deixa de pagar a contribuição para o INSS, não implica na aposentadoria. Para a aposentadoria, pode perder a qualidade de segurado. Mas aí implica no que eu já havia dito, que é no auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Mas não para a aposentadoria. Os 15 anos ela já pagou. Só falta aguardar a idade. Tá na cara do gol, né? Que ela fez 60 anos, só mais meio ano. Aqui a Lucy tá falando assim: pago complementação do INSS MEI, código 1610. Como calcular um atraso na guia? No site do INSS tem um campo que eles colocam, são os códigos do INSS. E aí ele tem um campo específico com um código específico, que é o código de pagamento de atrasados. Que no carnezinho ela vai preencher com outro tipo de código, que é o código que refere aos atrasados. O que acontece se a pessoa, por exemplo, pagou um valor abaixo?
abaixo do que era para ela ter pago, ou no valor abaixo do mínimo, por exemplo. Aquele período que ela pagou o valor menor nos meses, quando ela for se aposentar, aqueles meses eles não vão entrar no cálculo, porque ele está menor do que um salário mínimo. Foi pago num valor menor. Mas isso é simples. Na hora, no momento da aposentadoria, se pede para o INSS emitir uma guia. O INSS emite uma guia com a diferença do valor que foi recolhido a menor, paga a guia e aquilo entra no cálculo para aposentadoria. Se valida esses meses, normalmente na data da emissão da aposentadoria. Uma última perguntinha. Áudio da Maria. Boa tarde, magnífica. Boa tarde a todos que estão ouvindo. Eu queria fazer uma pergunta, não é para mim não, é para minha cunhada, ela que pediu. Ela paga NPS já faz 13 anos por conta. E ela trabalha de faxineira. Então ela queria saber se tem como ela já entrar, que ela está com 60 anos, ela completou esse mês. Se já tem como ela entrar para receber, para aposentar, ou você tem que esperar ainda? Acho que entra no que você acabou de falar, né? Tem que ter pelo menos os 15 anos, Tem né? que ter o caso dela, no que a gente já havia respondido. Sempre tem que ter aposentadoria por idade. Sempre precisa ter 15 anos de contribuição. Ela não tem ainda, ela tem 13. Ela precisa completar os 15 e ter a idade que a mulher vai aumentar até chegar aos 62. Mas ela vai ter que ainda continuar pagando. Então, quando ela tiver a idade e os 15 anos, aí sim, os dois requisitos, ela pode dar entrada. Hoje ainda não. Vamos mais uma, vai? A Rose tá falando assim, boa tarde, pago o carnê há 27 anos, né? Sou autônoma. Quanto tempo devo contribuir para conseguir me aposentar? Ela não falou a idade, né? Não. Vamos lá. Do que ela falou ali, eu não sei a idade dela, mas uma das possíveis regras que talvez ela se encaixe seria o pedágio de 100%. O que é o pedágio de 100%? É a pessoa pagar exatamente igual ao tempo que faltava. Então, faltavam quantos anos? 3 anos para chegar nos 30. A pessoa trabalha até os 30 e paga mais 3. 33 anos de contribuição. Só que para essa regra tem uma idade, que a idade para a mulher é 57 e o homem é 60. Ela tem que pagar o dobro, né? Na verdade, igualzinho o tempo, faltava 3 mais 3, trabalhar mais 6 anos e ter essa idade mínima. Mas essa regra é uma regra vantajosa, porque o cálculo desse benefício é um benefício de valor maior do que algumas das outras regras. Na verdade, das 4 regras de transição, essa regra é uma regra em que o benefício, o cálculo dela é um cálculo de valor mais elevado. Ok, então. As outras perguntas a gente encaminha, né? Outras perguntas que chegaram, alguns áudios um pouco mais longos, que agora é 1 e 2. Queria agradecer a Fernanda por tirar as dúvidas, né? Sempre muitas dúvidas. E até eu já falei, nossa, como é complexa a lei, tem tantas, né? Ela estava até falando aqui nos bastidores pra gente muitas coisas a repercutir, né? E a gente em breve espera poder voltar a esse assunto, porque o pessoal sempre tem muita dúvida. Então, queria agradecer a Fernanda por todas as elucidações aí de hoje. Obrigada, eu que agradeço novamente voltar aqui, né, presencialmente. Sim. E desejar para todo mundo um abraço, que todo mundo fique com Deus. Muito obrigada. Então hoje, mais tarde, tem mais informações com o Rafael Coelho no Jornal das 5 e a gente volta amanhã no Jornal da Manhã a partir das 7h10. Uma ótima tarde. Você está ligado no Painel Magnífica. Painel Magnífica.